Bom dia, alunos. Hoje, quinta-feira, é o dia da nossa aula de ciências. E hoje a gente vai falar sobre os nossos materiais do dia a dia. Para vocês poderem responder, vocês vão dar uma lida na página 112. Para poder responder a página 113. Que a página 112 fala exatamente dos materiais. Então, existem vários exemplos de materiais. No livro de vocês tem 4 exemplos. Madeira, que tem aí uma cadeira, tem o plástico, tem o vidro, tem os metais, tem o papel. E cada um vem falando as suas características, né? Por exemplo, a madeira tem dizendo assim, que é resistente às quebras, mas ela pode ser cortada, ela pode ser esculpida, no sentido de fazer uma escultura esculpindo na madeira, e diversos formatos. Aí tem um exemplo do vidro. Então, aí no de vocês tem um óculos, por conta da lente, mas eu trouxe aqui um copo que é vidro. Então, um material transparente. Por que é transparente? Porque eu consigo ver o que está por trás, através, só olhando aqui, ó. Então, ele é transparente porque eu consigo ver o outro lado através do vidro, não é isso? Aí dá o exemplo de metal. Aí no metal eles falam que os metais aquecem com facilidade e são maleáveis. Maleáveis é que tem o seu formato, pode ser dobrado, mas não perde a fórmula e a forma, entendeu? Por exemplo, aí eu tenho aqui essa colher, né? Essa colher, ela é um metal, mas ela não pode ser dobrado. Mas esse aqui é um exemplo de metal. O metal que pode ser dobrado por ser maleável é quando a gente tem aquelas correntes. Então, aquelas correntes que a gente bota no pescoço, que é metal, ela pode ser dobrada, guardada assim, em várias. A gente mexe com ela, que aqui eu não tenho um exemplo para mostrar para vocês. Mas a gente mexe, faz tudo isso e ela continua com o mesmo formato de corrente. Por isso que ela é maleável. Nós temos o exemplo do plástico, né? Eu trouxe esse vaso aqui, ó, que é um plástico. Tem plástico que é maleável, ou seja, você pode fazer de várias maneiras e não perde a fórmula. Então, você tem um saco, ó, que você pode amassar, você pode mexer e ele continua com o formato de sacola. Aqui eu posso fazer isso, mas se ele não for muito maleável, a tendência é quebrar a tampa. Então, não existe plástico maleáveis e plástico que não são maleáveis, porque você não consegue modificar, você modifica a maneira de mexer, o formato continua a mesma coisa, e outros não. Outros é plástico, mas ele tem o formato dele e eu não posso mexer, apertar, porque senão destrói a fórmula. Por exemplo, se eu apertar aqui essa tampa muito, ó, eu vou quebrar, vai rachar e vai quebrar a tampa, entendeu? Mais ou menos isso aí. E nós temos exemplo também do papel, que tá com o livro aqui de vocês. Mas o papel pode ser dobrado, amassado, ele se rasga com facilidade. Não é isso? Se eu pegar esse livro aqui, ó, e puxar a página, ele vai rasgar, não é? E, por fim, nós falamos todas essas características dos materiais do nosso dia a dia. Cada material tem características próprias, que ele pode ser transparente, flexibilidade e resistência à quebra ou à detonação. Então, por exemplo, uma madeira, uma cadeira ela pode ser quebrada, mas aqui, esse batedor, eu não tenho como quebrar ele, né? Batendo, não, ele vai se desgastando com o tempo. Ele se desgasta, diferente de quebrar. Para se usar os materiais de forma adequada. Então, a gente tem que saber como utilizar esses materiais adequadamente.
Então, se eu sei que essa tampa aqui, ela não é maleável, ou seja, que ela não vai ficar de várias formas que a gente quer, eu não vou ficar apertando ela, fazendo isso, porque eu sei que vai quebrar a tampa. Mas qual é o importante disso? É só a gente identificar esses materiais na natureza, no nosso dia a dia, saber o que é um plástico, saber o que é uma madeira, saber o que é um papel, saber o que é um vidro, saber o que é um metal. É nesse sentido a gente estuda os materiais do nosso dia a dia para a gente identificar. A pessoa, eu olho aqui, não sei que isso aqui é um papel, eu olho isso aqui, não sei o que é isso. Aí eu vou falar que isso aqui é um plástico, isso é um plástico, não, isso é um metal. Eu vou olhar aqui e vou dizer que esse copo, ele é de papel. Ele é de papel? Não, ele é de vidro. É para isso que a gente estuda. Na atividade de vocês, vocês têm aí, ó, 3 exemplos. Tem umas toalhas, tem um vaso de vidro e tem um cadeado. E vocês vão identificar se ele é transparente, brilhante e maleável, né? Então, qual é aqui que pode ser dobrado? Que pode ser dobrado é o copo, é o cadeado ou é a toalha, porque ela pode ser dobrada? Pode. Se ela pode ser dobrada, ela é maleável, porque a gente bota ela de várias maneiras e ela não muda a forma, ela vai continuar sendo toalha, tá bom? E no terceiro, atividade do terceiro, vocês vão pegar, como eu peguei aqui, alguns objetos. Por exemplo, você vai pegar um copo, aí você vai colocar o nome copo, onde tem o nome objeto. O objeto é um copo. Qual é o material? Qual é a matéria principal desse objeto? O vidro. Então, ele é vidro. Você coloca aqui vidro. Uma das características desse material. Você vai colocar 2 características desse material. Então, você pode procurar na página 113 que características combinam com o copo. Então, você vai colocar que esse copo ele é transparente e resistente. Entendeu? Transparente e resistente. Ou macio, entendeu? Ou então, ele como é que fala? Ou transparente, resistente ou brilhante. Então, use essas 3 palavras que fica mais fácil para você. Transparente, resistente ou então brilhante, tá bom? Para ficar mais fácil. Você também pode usar o nome maleável. Ele pode ser dobrado, ele fica de várias maneiras, mas não perde o formato. Aí você vai colocar, ele é maleável, certo? São 1, 2, 3, 4, 5. 5 objetos. Escolha 5 objetos e vai colocando. Aqui, identifica o material. Se esse material, ele é vidro, madeira, plástico, metal, papel, tá bom? E as outras características você vai utilizar. É maleável, é transparente, é resistente, é brilhante, é macio. É isso que você vai colocar, tá bom? Dúvidas, vocês me procurem no grupo ou no privado que a Pó ajuda vocês, tá? Um abraço e bons estudos.